Irmãos, nós, quando olhamos para o capítulo 3 de Filipenses, nós vemos Paulo fazendo uma defesa acerca de quem ele era em Cristo Jesus. E o que ele deixou, o que ele abandonou para viver uma vida com Jesus Cristo. Quando nós lemos desde o versículo de número 1, nós vemos Paulo enfatizando que ele era israelita, da tribo de Benjamim, fariseu, criado aos pés de Gamaliel, um judeu, um israelita nato, verdadeiro, conhecedor da Torá, praticante da Torá, e por ser assim tão praticante, tão devoto àquilo que ele cria, ao sistema dos fariseus, foi perseguidor da igreja. Então Paulo, ele tinha todas como posso dizer, as medalhas, as honras, o mérito que um judeu queria ter. Paulo tinha alcançado aquilo que todo judeu queria alcançar, ser de uma tribo, a tribo de Benjamim, uma tribo nobre, uma tribo que surgiu o primeiro rei, o rei Saul. Além de tudo isso, fariseu, criado aos pés de Gamaliel, um grande mestre em Israel. Então, Paulo fala, olha, em tudo isso, eu sei o que é isso, eu sei o que vocês estão querendo dizer, falar, eu tenho experiência nisso, eu venho disso, eu fui circuncidado ao 8º dia, mas sabe o que isso significa para mim? Nada. Paulo fala, olha, isso para mim não significa nada, porque eu encontrei algo maior. Eu encontrei algo maior que a lei, eu encontrei algo maior que a tradição farisaica, eu encontrei alguém que é maior que a tribo de Benjamim, eu encontrei algo que vai além de tudo aquilo que o homem pode alcançar, chegar ou conquistar. Eu encontrei Jesus Cristo, e diante dele eu considero tudo isso como perca, diante dele eu considero tudo isso como esterco, diante dele tudo que eu tive até agora serve como adubo, serve como algo para preparar a terra, para viver uma nova vida em Cristo Jesus, para que eu possa e você também possa experimentar o poder da ressurreição, o poder de uma vida nova em Jesus. Então Paulo ele está falando, olha, nada se compara com Jesus. Nada pode se comparar com a presença de Jesus Cristo. O melhor mérito conquistado aqui nesta terra não se compara como ter e viver na presença de Jesus Cristo. A presença do Senhor na nossa vida, ela é insubstituível. Nada pode substituir, nada pode ir além, nada pode ser maior, nada pode ser a nossa prioridade, a não ser a presença de Deus. E Paulo entendendo isso, vivendo isso, e expondo isso para as pessoas que ali estavam, ele começa a falar de Jesus Cristo, acerca desta vida que se baseia na fé, uma vida onde nós não fundamentamos naquilo que conquistamos ou temos, mas fundamentamos naquilo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Fundamentamos na ressurreição de Jesus Cristo. A nossa fé não está baseada em conquistas humanas, mas está baseada em um favor, e um favor imerecido. Aquilo que nós não merecíamos, Cristo fez por mim e por você, e esta graça nos alcançou e nos despertou para viver uma vida cheia de fé, cheia de graça na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas daí Paulo fala no versículo 12 que nós lemos, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, não que eu já também alcancei algo em Cristo Jesus, não que eu alcancei algo no Evangelho, não que eu sou perfeito. Paulo agora ele está mudando a ótica. Quando ele está falando das coisas terrenas, materiais, olha, eu cheguei aonde todo judeu queria chegar. Eu estava um passo para exercer um poder ainda maior. Eu tinha tudo para estar ali nas cadeiras do Sinédrio. Eu tinha tudo para se assentar num lugar de maior honra para os judeus. Quando Paulo está falando acerca de coisas terrenas, ele fala, olha, eu tinha, eu era, eu fui, eu obtive, eu conheci. Mas quando Paulo se refere a Jesus Cristo, ele fala, olha, não que eu tenha obtido tudo isso,
ou tenha sido aperfeiçoado. É interessante quando nós olhamos para as cartas de Paulo, ele fala: Paulo, servo de Jesus Cristo e apóstolo segundo a misericórdia do Senhor. A primeira coisa que Paulo ele reconhece, e ele se auto-intitula como servo de Jesus Cristo e apóstolo segundo a misericórdia e o chamado de Jesus Cristo. Paulo entende que o privilégio da vida cristã não está naquilo que conquistamos de formas eclesiásticas, mas o privilégio está em ser servo, viver uma vida de servo, porque o nosso Deus, o apóstolo Paulo fala isso no capítulo 2, o nosso Deus, Jesus Cristo de Nazaré, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes ele tomou a forma de servo, humilhando-se a si mesmo, tomando essa forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas também foi do agrado de Deus lhe dar um nome sobre todo nome. E um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo fala: olha, eu não obti, e não estou falando que eu sou perfeito, mas eu prossigo. Não é porque eu não alcancei, não é porque eu não cheguei, não é porque eu não sou perfeito que eu paro, pelo contrário, eu prossigo. Então nós, irmãos, que passamos por esses dias de quarentena, que se passou até de 40 dias, de início nós falamos que quarentena que é essa, de 15 dias, né? Quem nunca falou isso no início? Ele não é quarentena, é 15 dias só, agora já deu quantos dias? 80 dias, quase 80 e poucos dias. Claro que é, quase 3 meses, não foi? 2 meses e pouquinho, né? Então põe lá mais de 60 dias, então, para não errar muito feio. Mas já não é mais quarentena, já passou. E nesses dias, irmãos, que nós tivemos as nossas dificuldades, as nossas aflições, né? Tivemos que aprender a desenvolver ainda mais uma vida cristã, porque a vida cristã, como eu sempre falo, ela não consiste apenas em reuniões faz parte, está inserido, é fundamental. O autor de Hebreus fala: não deixem de se reunir, pelo contrário, se reúnam, estejam juntos. Mas nós temos que entender que a vida cristã, ela se estende em todas as áreas da nossa vida. Ela não se limita aqui, mas ela se estende ao lar, ela se estende ao trabalho, ela se estende à escola, onde nós estamos, nós continuamos sendo cristãos. Mas é bem verdade, irmãos, que as faltas dos cultos, a falta de se reunir um com os outros, a falta de estar próximo, isso, se nós não tomarmos cuidado, nos abate, enfraquece, nos deixa tristes, decepcionados, cansados, e vamos perdendo a força, vamos perdendo aquele empenho, aquela dedicação, vamos perdendo aquela alegria de servir, de trabalhar, de adorar, de buscar. É algo que talvez aconteceu com você, é algo que aconteceu talvez com alguém que você conheça, se não todos os dias, por um período, todos nós ficamos abatidos, perplexos. Mas Paulo está dizendo para nós: olha, é em tudo isso que nós passamos, sofremos, em meio às prisões e perseguições, em meio a ser apedrejado, em meio a fugir de uma cidade dentro de um cesto para não ser morto, em tudo isso eu prossigo, eu vou prosseguir, eu não vou recuar, eu não vou parar, mas eu vou prosseguir. Em meio a tudo que nós vivemos, irmãos, nós temos que prosseguir, nós não podemos parar. Nós não podemos olhar para trás e desanimar. Mas eu estou assim assado. Mas eu cheguei hoje aqui pela misericórdia, pela graça. Mas o Senhor te convida a prosseguir. Deus não está nos convidando a remoer o passado, a remoer aquilo que não fazemos, que não fizemos, ou a ficar nos flagelando, nos culpando por aquilo que deixamos de fazer durante esses dias. Não. Deus está olhando para nós e fala: olha, prossiga. Prossiga. Se você está aqui, prossiga, avance, olhe para frente. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, que nós venhamos prosseguir. Paulo fala: eu prossigo para alcançá-lo. Então, aquilo que ainda eu não sou em Cristo Jesus, aquilo que ainda não conquistei no reino de Deus, mediante a sua graça, o seu favor, diante de tudo que Deus tem para a minha vida, eu vou prosseguir, eu vou avançar para alcançá-lo. Nós precisamos prosseguir.
O grande problema é que muitas das vezes nós desistimos muito fácil, nós abandonamos muito fácil, nós olhamos para trás muito fácil. O profeta, ele nos ensina a olhar para trás, mas trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Só que a gente faz o inverso. Nós olhamos para trás e começamos a trazer à memória aquilo que vai nos decepcionar, nos magoar, aquilo que vai nos fazer ficar chateado, decepcionado, aquilo que vai, no lugar de dar ânimo, trazer mais tristeza e mais peso. Mas o Senhor sempre vai me ensinar e te ensinar a olhar para frente. É isso que Paulo fala: olha, eu prossigo para alcançar, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Eu fui alcançado por Cristo Jesus não para ficar parado, mas para prosseguir. Eu não fui alcançado por Ele para viver uma vida amargurada, desanimada, uma vida de tristeza. Não, eu fui alcançado para prosseguir. O Senhor não errou em você. O Senhor não joga dados, não lança sorte. Não, você não é uma obra do acaso. Você não é uma tentativa de evangelização. Não. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus tem um propósito na sua vida e Deus não erra. Se Deus não erra, irmãos, nós temos que se colocar na brecha, temos que estar nele e prosseguir em o nome de Jesus Cristo e avançar. Não deixe que um momento, um período venha comprometer toda a sua história, a sua vida com Deus. Não deixe que dias de aflições venha trazer ao esquecimento que Deus é o seu bom pastor e que Ele está comigo e com você no vale da sombra da morte, pois Ele é Deus presente na nossa vida. Amém, meus irmãos? Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos lá, irmão, deu uma desaprendida, né? Glória a Deus. Isso, dá um glória a Deus, irmãos. Dá uma animada aí, senão o Paulinho vai cochilar do canto teclado aqui, irmãos. Mas nós temos que prosseguir, irmãos, amém? Não deixe que nada venha desanimar você. Não deixe que nada venha paralisar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Nós somos alcançados não para nos acomodar em uma cadeira. Nós somos alcançados para fazer aquilo que Deus tem para nós. Nós não fomos alcançados para sermos mais um número de uma instituição, não. Nós somos alcançados para sermos filhos de Deus. E a Bíblia fala que toda a criação, tudo espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Então nós não fomos alcançados para viver uma vida cristã acomodada, não. Nós somos alcançados para ser semelhante a Jesus Cristo e, segundo a palavra dele, fazer obras ainda maiores. Fazer as obras que o Senhor fez, mas também fazer obras maiores. Está sobre a igreja de Cristo essa autoridade de fazer obras maiores. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós vamos avançar, prosseguir. Paulo fala: olha, irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Diga comigo, uma coisa eu faço. Olha que Paulo fala: olha, irmãos, eu não estou falando que eu já alcancei tudo isso, mas uma coisa eu faço. É uma coisa que eu vou fazer, é uma coisa que eu vou focar. Sabe, nós estávamos falando aqui no domingo passado, e o Paulinho falou sobre isso após o culto. Isso é uma grande verdade, e Paulo fala muito claro isso. Mas uma coisa eu faço. Paulo está falando que a vida cristã, ela precisa de foco, ela precisa de propósito, ela precisa de você entender as coisas e estabelecer um foco, estabelecer uma meta, estabelecer um propósito, e através disso que você estabelecer, prosseguir, avançar. O grande problema é que nós vivemos uma vida desfocada. Qualquer coisa chama a nossa atenção. Qualquer coisa faz os nossos olhos brilhar. Qualquer coisa tira a sua atenção daquilo que você está fazendo, né? Segundo o Márcio, isso é um déficit, né, Márcio? Déficit de atenção. O Márcio está chique, irmãos. Nós usamos palavras, vocabulário agora a nível de excelência. Mas nós, trazendo para o reino de Deus, nós não podemos ter esse déficit de atenção espiritual. Nós temos que estar focados.
Nós temos que estar com os nossos olhos atentos, fitos no Senhor, porque toda distração que faz eu e você parar de olhar para Deus e olhar para as coisas deste mundo, é Satanás que cria. Deus não cria distrações. Não, Deus estabelece propósito, tempo certo e o modo certo. Satanás é que cria distrações. Satanás, ele cria distração para mim, para você, para que nós vamos perder o foco, perder a visão, é tirar os olhos do Senhor e começar a olhar para as coisas materiais terrenas. Nós até falamos aqui, quando Faraó, né, ele é indagado pelo povo, por Moisés, não, o Senhor tem que nos tirar, nos livrar daqui, deixe-nos sair, porque nós vamos adorar o nosso Deus no deserto, vamos festejar e adorar a Deus no deserto. Faraó chama-os, olha, esse povo está muito desocupado, esse povo está muito aí, o tempo muito ocioso, na ótica de Faraó, porque se eles estão querendo adorar a Deus no deserto, fazer uma festa, é porque está muito tempo livre. Aumenta o trabalho, e não só aumente o trabalho, diminua as ferramentas. Foi isso que Faraó fez, né? Faraó aumentou o trabalho e diminuiu as ferramentas, para que o povo viesse perder o foco da promessa, da palavra, daquilo que Deus ia fazer, que era tirar todo o povo hebreu do Egito e conduzi-los a Canaã, a terra que emana leite e mel. E é isso que Satanás continua fazendo. Ele continua aumentando o trabalho, diminuindo as ferramentas, para que a igreja perca o foco, para que a gente pare de olhar para o Senhor, para as suas promessas, para a sua palavra, e a gente comece a ficar preso em coisas corriqueiras. E a gente começa a ficar preso e à mercê do nosso dia, da nossa correria, daquilo que queremos e tanto buscamos, e se esquecemos do Senhor. Mas que em o nome de Jesus Cristo, irmãos, você estabeleça um foco, que o seu foco esteja no Senhor, que o seu foco esteja em olhar para Jesus Cristo. E quando nós olhamos para Ele, o Espírito Santo nos conduz, nos ensina a viver em toda a verdade e em toda a justiça. Paulo fala, olha, uma coisa eu faço, não é apenas ter o foco, mas é também fazer. Diga assim comigo, eu vou focar. Vamos lá, mais forte, irmãos, eu vou focar. É focar, não é fofocar, está amarrado. Vamos lá, mais forte. Eu vou focar, mas também vou fazer. Você já conheceu aquele irmão que tem 1001 ideias, mas não faz nada, irmãos? Né? Sempre tem, né, aquela pessoa, aquele amigo, né, aquele na escola, no trabalho. Cara, eu vou fazer isso, cara. Cara, eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer isso. Nossa, cara do céu, quando eu sair daqui, meu dinheiro vai ser para isso, eu vou montar isso, eu vou fazer aquilo, e vai ser assim, vai ser assado. Você fala, meu Deus do céu, esse cara vai voar abaixo. De repente você vê que tudo aquele que falou, focou, não aconteceu. Mas por que não aconteceu? Se foi pensado, se foi arquitetado, se talvez tinha recursos para acontecer, por que não aconteceu? Muitas vezes as coisas não acontecem porque nós não fazemos, porque nós pensamos, mas não fazemos, falamos, mas não fazemos, pensamos muito, mas nos posicionamos pouco, falamos muito, mas agimos muito pouco. A Bíblia fala, olha, é muito melhor do que falar, é você ouvir, você entender, é você perceber as coisas. E quando nós falamos acerca de ação, oração, focar e agir. Então, em nome de Jesus, irmãos, desenvolva um foco em Cristo, desenvolva metas na sua vida cristã, mas haja, se posicione, achegai-vos a Deus e Deus se achegará a vós. Nós precisamos dar o primeiro passo. Moisés desenvolveu uma vida com Deus. Moisés tinha um foco, Moisés ele tinha um alvo. Deus ia livrar o povo do Egito. Mas através disso, Moisés focou em Deus, a ponto de falar, Deus, eu quero ver a tua face. Eu quero te conhecer, eu quero te ver, eu quero te contemplar. Deus em nenhum momento falou que ia mostrar a sua face para Moisés. Deus falou que ia usar Moisés para livrar o povo do Egito. Mas através daquilo que Deus estava fazendo, Moisés estabeleceu um foco. Moisés estabeleceu um alvo e falou, eu quero ver a tua face. Eu quero ver a tua glória.
E você conhece a história. Deus não permitiu Moisés ver a sua face para não ser consumido. Mas Deus fala: olha, Moisés, fica aqui. Fica atrás da rocha, aqui na fenda. Se esconda aí, Moisés. Fique aí, porque eu vou passar. E quando eu passar, você vai ver as minhas costas. E Deus passa. Moisés contempla um pouco da glória de Deus, a ponto de quando ele volta daquele monte, o seu rosto está refletindo a glória de Deus, e o povo não consegue olhar na face de Moisés. Nós precisamos estabelecer focos, estabelecer meta, gerar intimidade com Deus, em o nome de Jesus Cristo, e sempre prosseguir. Moisés prosseguiu e viveu tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele, a ponto de um dia, Deus falar: Moisés, eu não quero mais caminhar com este povo. Moisés, eu não quero estar mais no meio de vocês. Vai um anjo à frente de vocês, Moisés, e o anjo vai dar a vitória. Vocês não vão precisar pelejar, vocês não vão precisar pegar atalho, fugir, ficar com medo. Não, o anjo vai e vai lutar e vai vencer, e vocês vão entrar em Canaã. Moisés fala: não, eu não quero o anjo. Eu não estou aqui por causa de um anjo. Eu não estou aqui por causa da vitória. Eu não estou aqui por causa de Canaã. Eu quero a tua presença, o peso da tua glória conosco. Se o Senhor não for, não nos faça sair deste monte. É foco, é entender quem Deus é focar em Deus. E quando nós focamos em Deus, irmãos, as demais coisas se tornam secundárias na nossa vida. A presença dEle é suficiente para nós. A graça de Deus é suficiente para as nossas vidas. Então uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avanço para que estão adiante. Mas olha, eu foco no Senhor, e quando eu foco em Deus, eu vou fazer isso. Eu vou me esquecer das coisas que para trás ficaram. Eu vou focar em Deus. Eu vou focar neste novo tempo que Deus está me permitindo, me proporcionando a viver. E as coisas que ficaram para trás eu vou deixar. E agora eu vou focar. Paulo não está falando de irresponsabilidade. Não, Paulo está falando de coisas que aconteceram na vida dele. Olha, eu vou deixar isso. Isso eu deixo, isso eu abandono. É necessário deixar isso para trás, para que eu possa prosseguir para as coisas que estão adiante de mim. E aí sim, eu vou prosseguir para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É interessante que, quando nós lemos os primeiros capítulos de Apocalipse, nós vemos as cartas às igrejas. E quase todos os finais dela falam: ao que vencer, ao que perseverar, ao que chegar ao fim, esse será salvo, esse será coroado, esse será coluna, esse terá um novo nome. Mas é aquele que começou? Não é simplesmente aquele que começou. É aquele que teve a ideia? Não, não é aquele que teve a ideia. É aquele que teve foco, é aquele que prosseguiu, é aquele que avançou, é aquele que deixou para trás o que tinha que deixar e foi em busca do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O Senhor nos convida a ir além. Amém, meus irmãos? A ir além. Ontem nós estudamos aqui sobre Acabe, o rei Acabe. Começou até bem, começou rejeitando os outros reis, começou rejeitando aliança com os outros povos, mas não aguentou a pressão, se vendeu, se entregou, depois se envolveu com deuses estranhos, se casou com uma mulher que adorava Baal e teve uma morte trágica. Começou bem, mas não terminou bem. E Salomão nos ensina que o fim das coisas é muito melhor do que o começo delas. A maneira que nós terminamos vai determinar com quem nós estávamos. Então que nós venhamos estar com o Senhor. Nós possamos dizer como Paulo: combati o bom combate. Eu terminei a carreira que me foi proposta. Guardei a fé. E agora o que eu espero, o que eu aguardo é a coroa da vida e vida eterna. Mas não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Amém, meus irmãos?